Queridos, mais uma vez a gente está aqui para expor a palavra do Senhor, trazer ao meu coração e ao teu coração aquilo que o Senhor quer para nós, o que o Senhor prescreve para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para que nós ouçamos, internalizemos e cumpramos, para que vivamos uma vida digna do nosso chamado, uma vida digna da nossa vocação. Então é desejo nosso fazer com que nós compreendamos as Escrituras, fazer com que nós compreendamos a palavra de Deus. Conforme nós sempre dizemos, não é do nosso interesse fazer com que você saia daqui anestesiado, você saia daqui arrepiado, ou que você fique dando glória a Deus, nosso interesse é que você entenda a palavra de Deus. A gente só pode dar glória a Deus se a gente entende a palavra dele. Porque se a gente dá glória a Deus por uma coisa que a gente não entende, a gente está sendo, no mínimo, irracional. Eu não posso louvar aquilo que eu não entendo. Eu não posso dar glória a Deus por algo que eu não sei o que é. Então, é necessário que nós, pela transformação do nosso entendimento, saiamos daqui com a nossa mente renovada, com nossos conceitos renovados, mudados, solidificados na presença do Senhor. Então, é nosso desejo, mais uma vez, compartilhar com os irmãos neste domingo que nós comemoramos, o segundo domingo do Natal. Por isso que você está vendo a mesa do Senhor de branco. Conversava com o pastor Afrânio esses dias sobre o que pregaríamos durante o ano. Falávamos sobre o calendário litúrgico e sobre a necessidade da igreja. Então, nós conversamos e chegamos ao consenso que devemos pregar duas coisas: a necessidade da igreja dentro do calendário litúrgico. Então, nós estamos no tempo do Natal, um tempo que dura o domingo após o Natal e até o último domingo do mês de janeiro. Então, pretendemos pregar assuntos que falem da relação do Natal com a nossa vida, da encarnação de Cristo com a nossa vida em relação ao mistério da encarnação. Pensarmos um pouco como Deus infinito, imutável, Pai da eternidade, Criador de todas as coisas, que não necessita de nós, não necessita de espaço, tempo, oxigênio, lugar, ir, vir, não precisa de nada disso. Como esse Deus tão misterioso no seu ser, é tão imanente, é tão à nossa mão, e como ele se revela, como ele se encarna na pessoa de Jesus de Nazaré, para habitar entre nós, para que, como diz João, víssemos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vida cristã é norteada pela compreensão da encarnação, pela compreensão da obra de Cristo. Vida cristã é norteada pela obra da cruz. Vida cristã é norteada pelas Escrituras. Quando Jesus fala com os fariseus, ele diz assim: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele fala sobre mim. Vocês examinam as Escrituras procurando ter nela palavra de vida. Elas testificam de mim e vocês não querem vir a mim para terem vida. Então não existe meio de termos vida fora da palavra de Deus. Não existe meio de entendermos a vontade de Deus fora da palavra de Deus. Então por isso que a gente prega, por isso que diante de você está a mesa de branco, que é o símbolo da pureza de Cristo, da divindade de Cristo. Por isso que você está vendo o amarelo, que é o símbolo da oferta que foram trazer para levar para Cristo. Aliás, vieram trazer não, foram levar para Cristo no dia que ele nasceu do ouro. Simboliza o reconhecimento da divindade. Por isso a mesa do Senhor está de branco e amarelo diante de você, não é à toa. Então tudo que temos feito é para que você entenda a encarnação. Quero convidar você a orar para que Deus nos ilumine mente e coração, que entendamos a sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela compreensão que o Senhor tem nos dado da tua palavra, Senhor. Que a tua igreja não vive de fábulas, porque a tua igreja vive do evangelho vivo da palavra de Deus. E mais uma vez pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar os olhos, corações e entendimentos,
para que possamos viver da Tua palavra, Senhor, para que possamos entendê-la, que ela cause transformação na nossa vida, que tudo que for falado, tudo que for dito, tudo que for pregado, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Corrija-nos, Senhor Deus, pela Tua palavra, admoesta-nos, Senhor, que possamos participar da Tua mesa com dignidade, Senhor. Possamos participar da Tua mesa de modo digno da nossa vocação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. João 6, de 41 a 58. Compreendendo o Natal à luz da ceia do Senhor. Procurar compreender a encarnação, o nascimento de Cristo, o Natal de Cristo à luz da ceia do Senhor. Ah, pastor, a ceia não aponta para a morte? Sim. Conforme nós falamos de manhã, a humilhação de Cristo não foi na sua morte, a humilhação de Cristo começa no seu nascimento, na sua encarnação. Quando Cristo se esvazia de si mesmo, desce até nós, assume a sua humanidade, assume uma humanidade igual à nossa, com todas as limitações, com uma mente humana, uma vontade humana, com necessidades humanas, com dores humanas, com corpo humano, totalmente humano, totalmente divino. Porque se assim não fosse, não seria idôneo e nem capaz de efetuar a salvação. Vamos ler? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. Isso é o que acontece depois que Jesus multiplica o pão e distribui, pelo menos, se a gente for levar em consideração o modo de escrita do ano em que isso foi escrito e daquela época, mais ou menos aí botam umas 20 mil pessoas. Só homens tinham 5 mil. Imagina as famílias juntos deles. João 6, de 41 a 58. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tem de vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados do Senhor, nós passamos pelo Natal há pouco tempo. Nós vivemos aí uns dias de festa. É muito bom, eu gosto muito de Natal. Falo sempre para você, fico até brincando, dizendo que o pessoal come bacalhau e toma sangue de boi. Fica esperando o ano inteiro, né, para comer rabanadinha, bacalhauzinho e tal. Realmente é uma coisa muito boa, é algo que a minha família faz normalmente. Isso faz parte da nossa tradição, né, vindo de Portugal, da nossa tradição portuguesa, de comemorar o Natal. Mas nós, irmãos, como cristãos, principalmente como nós, como cristãos reformados, que dizemos ter zelo pela palavra e fazemos questão de ter zelo pela palavra, nós não podemos simplesmente encarar o Natal como algo que acontece anualmente na nossa vida, que um dia que nós separamos, porque a televisão bombardeia isso, os meios da mídia bombardeiam, dizendo: Natal é amor, Natal é família, Natal é comunhão, Natal é nascimento de Cristo. Eu não posso compreender Natal fora disso. Pode ser que ele englobe tudo isso,
comunhão, a alegria, a família, mas o principal do Natal é o nascimento de Cristo. Eu não posso comemorar o aniversário de alguém sem alguém presente. Se é o nascimento de Cristo, muito embora isso tenha acontecido, né? Mas o que acontece? A gente não pode comemorar algo fora daquilo que a gente não sabe, por isso que a gente insiste em ensinar para a igreja o que realmente é a natureza do Natal de Cristo. O Natal de Cristo, irmãos, é a encarnação do Verbo de Deus. Se você for parar para pensar sobre isso, de como esse Deus transcendente, pré-existente, causa de si mesmo, eterno, imortal, imutável, onipresente, onisciente, onipotente, que conhece todas as coisas, desde que começa até o fim, porque preordena, que não tem necessidade de eternidade, porque a eternidade vem dele. Esse Deus, ele se encarna no ser humano. Na minha mente não cabe isso. Como Cristo, Jesus Cristo, o homem de dores, o servo, é a imagem expressa do Deus vivo. Aquele que quando os discípulos falam assim para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, poxa, falando tanto tempo com você, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Aquele Deus que se deixa prender, que se entrega, que vai à cruz, que diz assim, é para isso que eu vim, essa hora é a hora de vocês, e que por amor se entrega, muito embora uns e outros aí estejam dizendo para a igreja o seguinte, o sistema matou Jesus, o sistema matou Jesus Cristo nada, ele se entregou por amor, porque quando foram prendê-lo, falaram assim, quem é Jesus? Sou eu. O que aconteceu? As pessoas caíram, não foi? Tornaram a levantar, quem é Jesus? Ele, sou eu, caíram de novo. Aquele que quando Pedro tentou lá matar o soldado, lá, ou o escravo do sumo sacerdote, ele fala assim, pô, tira a mão dessa espada, se eu quisesse eu rogaria a meu pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, para tomarem conta de mim. A minha hora é essa. Então eu tenho de entender o Natal desse ser, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido das Escrituras. Eu tenho de entender a vida desse Salvador, dessa pessoa da Trindade que desce e se encarna, desde a luz do seu nascimento até a luz da sua paixão. Não existe divisão em Cristo. Não existe o Jesus que nasceu, o Jesus que pregou, o Jesus que morreu. Existe o Jesus do todo. Jesus é uma coisa só. O seu nascimento, a sua vida, o seu ensino, o seu sacrifício, sua paixão, sua morte e ressurreição são uma coisa só. Apontam para a cristalização do plano de Deus das eras, que se manifesta no tempo para que eu e você pudéssemos ver. Nós vivemos por Ele. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele, como diz o autor de Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não existe fé cristã sem Cristo. Não existe fé cristã sem a obra de Cristo, sem o nascimento de Cristo, sem a paixão de Cristo, sem a ressurreição de Cristo. Não existem divisões em Cristo. Cristo é um só, desde o nascimento. Quando Ele nasce lá em Belém, o que os anjos cantam? Na cidade de Davi. Nasceu hoje. Quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. O bebê Jesus Cristo que chora no colo de Maria já é Salvador. Esse é o significado do Natal. Então o Natal marca o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15. Desde a promessa da semente da mulher, desde as profecias, desde o profeta anunciado por Moisés, desde o servo anunciado por Isaías, desde o Salvador que viria de Belém Efrata, anunciado pelos profetas, aquele que haveria de vir após João, do caminho aplainado, o Filho do Homem que foi visto por Daniel nas nuvens. Jesus Cristo é o cumprimento de toda a profecia, tanto que ele vai dizer assim, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a palavra de vida, e são mesmo, palavra de vida testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então toda a profecia, toda a lei, todas as figuras, todos os tipos,
Todos os apontamentos, todos os direcionamentos do Antigo Testamento apontam para a redenção de Deus efetuada em Jesus Cristo. O Natal é a marca de Deus no tempo. Conforme Paulo vai dizer, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então é a marca de Deus no tempo, é a interferência de Deus na história do homem, enviando seu Filho eterno. Jesus não passou a existir dali. Jesus sempre foi o Verbo de Deus, e o Verbo de Deus se encarna, conforme João vai dizer, para que vejamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nossa igreja está ali escrito, Ministério Graça e Verdade. Se a gente não entender isso, a gente não compreende o que é graça e verdade. A gente vai ter simplesmente um letreiro ali na porta, uma marca denominacional, mas isso não vai fazer parte da nossa fé, nem da nossa prática. A gente tem que entender que a inferência de Deus na história do homem é Deus entrando, encarnando o seu Filho eterno para nos resgatar da lei que estava sobre nós, aquela lei que Paulo vai dizer que estava enferma na carne, e que Deus puniu a carne, na carne do seu Filho. Por isso não tem mais maldição sobre mim e sobre você. Toda a maldição foi pregada na cruz do Calvário. Toda a maldição foi castigada em Cristo. Cristo é o nosso resgatador da lei. Sabe onde é que está o escrito de dívida que pendia sobre você e eu na forma de ordenanças? Sabe onde é que ele está? Cravado aonde? Na cruz de Cristo. E exposto ao quê? Exposto ao vitupério. Não é isso? Então, glória a Deus, porque Cristo é isso para mim e para você. Natal é marcado pela união da natureza divina com a natureza humana. E isso é exclusividade de Cristo. Não existe nenhum de nós que tenha a natureza divina. O homem não possui em si divindade. O único homem que possui em si divindade é Cristo. E essa divindade se une à natureza humana, fraca, que tem necessidades fisiológicas, para que o pecado do homem seja punido no verdadeiro homem, e para que a divindade que nele habita o ressuscite dos mortos. Ele ressuscita pelo seu próprio poder e glória. Ele é Deus, ele tem soberania sobre sua natureza divina, sobre sua natureza humana. E sua natureza humana é ressuscitada de forma incorruptível pela natureza divina. Ele não deixa de ser homem, ele não deixa de ser Deus. Cristo é Deus para atender aquilo que nós precisamos em tempo oportuno. E ele é homem para sentir em si mesmo aquilo que você sente. Não, é indissociável isso, irmãos. A gente tem que aprender isso para a gente poder entender o que é Natal. Para que o Natal não seja simplesmente uma data para eu dar presente para os meus netos. Para que o Natal seja uma época de reflexão. Uma época de humilhação, uma época de reflexão, uma época de que nós usemos para meditarmos na nossa miséria, na nossa incapacidade e na total capacidade daquele que se encarnou, viveu, ensinou-nos, morreu e ressuscitou por nós. É pelas pisaduras deles que nós somos sarados. Não é pela nossa obra, é por obra dele. Nessa união de duas naturezas, Deus passa a habitar fisicamente entre nós. Nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Deus fala assim, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Como é que Deus resolve isso? Em Cristo. Cristo é a solução de Deus para a nossa vida, irmãos. Desde quando? Desde a encarnação, desde sempre. No tempo próprio ele se manifesta na carne, para que nós pudéssemos ver com nossos próprios olhos a misericórdia de Deus, aquilo que Paulo diz, que o mistério que andava oculto foi revelado a nós. Quem é? Cristo em nós, o quê? Esperança da glória. Cristo é a esperança da glória em nós. Então ele passa a mostrar para nós a imagem expressa de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus, principalmente nós, gentios, que éramos alheios à aliança, não é verdade? Luiz leu isso aqui. Os Efésios eram gregos, os Laodicenses eram gregos, os Colossenses eram gregos, os Gálatas eram citas,
estavam totalmente alheios da aliança, não tinha lei, não tinha nada, mas a misericórdia de Deus manifestou Cristo a eles. E da mesmo modo como Cristo se manifestou pela lei para os judeus, se manifesta pela pregação do Evangelho para nós. Eles esperavam o Messias de antemão, os judeus esperavam de antemão, os gentios não. Mas a vinda de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, fizeram com que essa barreira fosse derrubada, e dos dois povos foram unidos em um só, tanto judeus como gentios, e tanto de judeus como de gentios, a igreja é constituída, e por nós temos o Espírito de Cristo que clama, Abba, Pai. Já tinha parado para pensar nisso? Então para pensar se você nunca tinha parado. Chegar na sua casa, lê essa passagem aqui e pensa nessas coisas que a gente está falando. Em Cristo estão reunidas a onipotência divina e a fraqueza humana. Você já pensou? Cabe na tua mente. Você olhar para um bebezinho e falar assim, aquele ali é Deus. É um absurdo. É um escândalo. Um carpinteiro dizia assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai que não seja por mim. Um carpinteiro, conhecido na cidade de Cafarnaum, que as pessoas vão dizer assim, não é esse aí, filho de José? Nós não conhecemos sua mãe, nós não conhecemos seus irmãos. Quem é ele para dizer que ele é o pão que veio do céu? Por isso que a fé cristã, irmãos, é escândalo. A fé cristã, a cruz de Cristo é escândalo. Por isso que Jesus, a pregação é loucura. Por isso que aquilo que cremos é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, os que cremos, Jesus Cristo é sabedoria de Deus e poder de Deus. Nós temos de comemorar o Natal entendendo a sabedoria de Deus e o poder de Deus encarnados em Cristo como imagem expressa de Deus. Paulo vai dizer para os Gálatas que ele, crucificado, é exposto diante dos olhos dos Gálatas e é exposto diante dos nossos olhos hoje, querido. Quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós vemos Cristo crucificado. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós vemos Cristo crucificado. Duas coisas aconteceram em Cristo. O pecado foi castigado e a morte vencida. Em Cristo, a natureza divina fez com que a morte humana fosse vencida. Porque Jesus morreu? Morreu sim. Deus morreu, olha que escândalo. Deus homem morre, Deus filho morre. E sua divindade o ressuscita por si mesmo. Quando você lê esse texto aqui, você vai ver muito escrito assim, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Encarnação é a esperança de ressurreição. Eu não posso comemorar o Natal se eu não creio na ressurreição. Eu não posso comemorar o Natal se eu não creio na volta de Cristo. Eu não posso comemorar o Natal se eu não creio num Cristo ressuscitado. Por conta disso, irmãos, não existe outro meio de nós sermos salvos, é só por Cristo. A gente cantou ainda há pouco, nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não tem nada que nos leve a Deus que não seja o sangue de Cristo. Mas pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Se não é o Natal, essas coisas não aconteceriam. Se não é a encarnação, não haveria ceia do Senhor. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente olha a obra de Cristo. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente olha para a encarnação. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente olha para a humilhação de Cristo. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente olha para a providência de Deus. Quando a gente olha para a morte de Cristo, a gente lembra da misericórdia de Deus, de fazer aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer, que é pagar o nosso pecado. Para eu comemorar o Natal, eu tenho de entender que Jesus é o máximo que Deus poderia fazer por mim. E que Deus não vai fazer nada melhor para mim. Por isso que a gente não pode ficar aí cantando, o melhor de Deus vai vir. O melhor de Deus já veio, se chama Jesus Cristo.
é esse que a gente comemora a vinda dele. Então, Jesus, quando ele faz esse discurso, irmãos, ele já passou por aquela ocasião em que ele distribui o pão. Ele atravessa, os discípulos atravessam, ele atravessa caminhando. O mar depois entra no barco, junto com os discípulos, vai para o outro lado. Daqui a pouco, aquela multidão que estava deste lado passa para o outro lado. E vai atrás de Jesus. E Jesus vai dar chega para lá neles, né? Jesus vai falar assim para eles: vocês vieram atrás de mim? Não foi por causa do que vocês ouviram. Não foi por causa dos sinais que vocês viram, não. Tanto é que eles vão pedir sinal novamente. Que sinal você faz para que a gente creia em você? Ele vai dizer assim: olha só, vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Ele vai dizer que eles têm que trabalhar pelo pão que não perece. Ele vai falar para os discípulos, que os discípulos falam assim para ele: esse discurso é muito duro, nós vamos embora. É aí que ele vai falar: vocês querem ir também? Pode ir também, atrás deles. E Pedro vai dizer assim: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Mas para aqueles que ficam, Jesus vai discursar dizendo assim: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Eu não. Eu sou o pão eterno, eu sou o pão vivo que desce do céu. O maná não podia dar nada para você, não podia dar vida eterna. Eu não. Eu dou vida eterna. Então, amados do Senhor, quando Jesus faz esse discurso, ele vai dizer que ele é o único meio de se alcançar a vida eterna. Então, eu não posso entender Natal fora da vida eterna, eu não posso entender morte de Cristo fora da vida eterna, eu não posso entender Cristo fora da vida eterna, eu não posso entender Cristo fora do plano eterno de Deus, eu não posso entender Cristo, Natal, encarnação fora da eleição que Deus tem para mim e para você, porque a Bíblia vai dizer que nós fomos chamados, remidos e separados em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo, guardados em Cristo, conservados em Cristo, selados em Cristo. Então nós temos algumas coisas dentro do texto que vão nos encaminhar para uma consideração acerca da nossa fé. Por que nós temos de crer na encarnação para celebrar a ceia do Senhor? O que a ceia do Senhor tem a me dizer acerca da encarnação? Vamos ver então? Primeira coisa que a gente tem que aprender nesse texto. Não é pelo fato de aprendermos intelectualmente sobre Jesus que eu o conheço. Quando ele começa a falar, as pessoas vão dizer assim: não é esse aí o filho de José? Não está entre nós sua mãe, suas irmãs, seus irmãos? Eles conheciam Jesus? Sim. Eles estavam acostumados com a figura de Jesus? Sim. Eles batiam papo com Jesus de vez em quando? Sim. O texto dá a entender que eles conheciam fisicamente Jesus, mas nunca entenderam quem Jesus era. Então, amado do Senhor, isso vai me fazer refletir que quando eu ouço a palavra de Deus, e quando eu aprendo sobre o Jesus histórico, quando eu aprendo sobre o Jesus que desceu, o Jesus do Natal, o Jesus que morre, o Jesus que ressuscita, isso aí não quer dizer necessariamente que eu o conheço, não. Eu só vou entender quem Jesus é se eu me apropriar dele. Eu só vou entender o que é Natal quando eu me aproprio da graça de Deus. Eu só vou entender o que é encarnação quando eu deixo que a graça de Deus faça obra em mim. Eu só entendo o que é a ceia do Senhor quando Cristo faz transformação pela renovação do meu entendimento pelo seu Espírito em mim. Eu só vou entender quem é Cristo se eu me apropriar dele. A gente não pode simplesmente conhecer Cristo de ora veja. Cristo é algo que não é substantivo, Cristo é verbo. Cristo faz parte das nossas ações. Cristo faz parte da nossa vida. Cristo faz parte das nossas decisões. Cristo faz parte dos meus pensamentos. Cristo faz parte das minhas intenções. Cristo faz parte daquilo que eu quero para você. Cristo faz parte daquilo que você quer para mim. Cristo faz parte da minha devoção. Não é simplesmente uma fé meramente intelectual. Por isso que ele vai falar que a gente tem que comer a carne dele e beber do seu sangue. Se eu crer no Jesus simplesmente que nasceu, no Cristo que morreu, se eu tivesse comigo de uma forma meramente intelectual, eu não entendi o Natal, eu não entendi a encarnação, eu não entendi a paixão, eu não entendi a morte de Cristo. Eu tenho de entender de modo que Cristo faça parte de mim, a ponto de dizer como Paulo diz, porque vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim.
E a vida que agora eu vivo na carne e vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Não existe fé cristã sem eu me apropriar de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer assim: toma, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Não existe descanso para a nossa alma que não seja em Cristo. E descanso em Cristo não é só porque eu o conheço fisicamente, é porque eu deposito o meu fardo sobre Ele. Não basta simplesmente eu entender, eu tenho de recebê-lo como único e suficiente meio de eu me achegar a Deus, de eu ser reconciliado com Deus, de eu ter uma nova vida, de eu ter uma nova mente, de eu ter uma nova concepção, de eu ter um novo entendimento acerca da vida. E esse entendimento vai se manifestar nas minhas atitudes, vai se manifestar nas tuas atitudes, vai se manifestar na vida da igreja. Outra coisa que o texto vai nos mostrar, irmãos, que só compreende a pessoa e obra de Jesus aquele a quem Deus chama e ensina. Olha só. Olha que coisa bacana. Ninguém, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então sinta-se feliz se você compreende a mensagem do Evangelho, porque foi Deus que te enviou a Cristo. Não foi por sua vontade, não foi pelo teu querer, não foi porque você é bonzinho ou porque você um dia aceitou, é porque Deus moveu o teu coração. E aquele a quem Deus move o coração compreende a Cristo. Aquele a quem Deus move o coração entende a mensagem do Evangelho. Aquele a quem Deus leva a Cristo vai entender da encarnação. Aquele a quem Deus leva para Cristo vai entender a paixão e morte de Cristo, vai entender a ressurreição, vai entender o que é vida eterna, vai entender o que é transformação de mente, vai entender o que é andar de maneira digna da nossa vocação, vai entender o que é viver um para o outro, viver para Cristo, viver para a glória de Deus. Tudo isso é porque Deus nos ensina. E Ele nos ensina e nos conduz a Cristo. Deus não faz as coisas pela metade, irmãos. Cristo é tão necessário que Deus nos ensina e nos enfia a Ele. Sabe por quê? Porque não existe outro meio, outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Cristo. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas Deus não poderia salvar as pessoas de outro modo? Não. Não. É por Cristo. O único meio de salvação é Cristo. O único meio de redenção é Cristo. O único meio de reconciliação com Deus é Cristo. O único meio de voltarmos a Deus é Cristo. O único modo de entendermos a vontade de Deus é por Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é verdade? Então, somente compreende a pessoa, a obra de Jesus, aquele quem Deus chama e ensina. Só vai a Ele quem Deus manda. Então, sinta-se honrado, agradecido, porque se você foi a Deus, a Cristo, é porque Deus mandou. Deus começa a trabalhar na nossa vida, irmãos, antes de nós crermos. Nós só cremos porque Ele interfere. Nós só cremos porque o Espírito Santo nos convence. Antes Ele começa a trabalhar em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento em que a graça nos alcança, Ele passa a habitar em nós, nos sela e nos preserva até a vinda de Cristo. Você foi levado a Cristo por Deus, você foi separado em Cristo, você foi remido em Cristo, você é guardado em Cristo, você vai ser resgatado em Cristo. Para Ele, para a honra e glória de Deus Pai. Bacana isso, né? Quando a gente começa a pensar nessas coisas e aliar isso à encarnação, ao Natal, à vinda de Cristo, a gente passa a entender o Natal de outro modo. E a gente vai entender a ceia do Senhor aliada a isso. A ceia do Senhor é a lembrança de tudo isso. A ceia do Senhor é a lembrança da morte e humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo começa na sua encarnação. Outra coisa que a gente tem que entender, para que a gente entenda a encarnação e a ceia do Senhor. Nós estamos em Deus somente por causa não estamos em Deus somente por coisas materiais que Ele nos concede. Lembra do maná no deserto? Todos aqueles que comeram do maná no deserto que Deus mandou, o que aconteceu com eles?
morreram no deserto, não foi? E Jesus vai lembrar disso. Então, se nós buscarmos em Deus somente coisas materiais, nós pereceremos. Por isso que Jesus vai falar assim: batalhai pelo pão que não perece. O que nós temos feito na nossa vida, irmãos? Será que nós temos comemorado o Natal, comemorado a morte e a ressurreição de Cristo, e no meio disso a gente fica trabalhando por coisas que não podem nos satisfazer? Será que a gente fica buscando coisas que não podem nos unir a Cristo? Será que a gente fica buscando coisas que não podem nos levar a Deus? O que nós fazemos entre uma coisa e outra? Será que nós vivemos uma vida cristã irresponsável, destituída de Cristo, destituída da palavra, desapegada da palavra? Quantos de nós, irmãos, não tem comunhão com a palavra de Deus? Quantos de nós não tem comunhão com a pregação do Evangelho? Quantos de nós não temos comunhão com o corpo de Cristo durante esse tempo? Ah, pastor, eu entendo a morte e a ressurreição de Cristo, o que você faz no resto do ano? Não dá atenção à palavra? Não se aplica ao estudo da palavra, a ouvir a palavra de Deus? Fica batalhando por coisas que perecem? Israel recebeu maná da mão de Deus no deserto e morreu. E o pão vivo que desce do céu diz assim: vocês têm que batalhar por mim. Será que a gente tem batalhado por Cristo? Será que a gente tem desejado Cristo na nossa vida? Da mesma forma como a gente deseja comida material? Será que o que faz mais falta para mim é o que? É Cristo ou aquilo que eu como? É Cristo ou aquilo que eu visto? É Cristo ou aquilo que eu bebo? É Cristo ou aquilo que eu posso dar para os meus filhos? É Cristo ou as minhas pretensões, os meus planos? O que tem mais valor para mim e para você? Em que a gente se apega nas nossas esperanças? No nosso próprio braço ou em Cristo? Em quem nós confiamos? Na nossa própria capacidade ou no Cristo que desceu do céu? Ou no Cristo que se encarna por amor de Deus, pela misericórdia de Deus, para assumir a minha culpa e tua culpa, paga a minha culpa e a tua culpa, e a gente não está nem aí para Ele. Que não se engana não, irmãos. Nós podemos entender a mensagem, nós podemos aceitar a mensagem ser verdadeira para nós, e nós vivermos de uma forma como se ela não fosse. Nós cremos e aquilo não norteia a nossa vida. Nós passamos a batalhar por coisas perecíveis e esquecemos do verdadeiro pão do céu. Nós passamos a trabalhar por coisas que nos deixam na mão e esquecemos aquele que desceu do céu e encarnou-se, que se humilhou, que viveu aqui para nos mostrar o caminho do reino, que morreu por mim, que ressuscitou por mim, que é nele que eu sou separado e selado, que é aquele que vai me chamar no último dia, e passa a viver segundo a minha própria mente. Por isso que Paulo chama os romanos para a renovação do entendimento. A igreja tem que ter uma mente renovada. A igreja tem de pensar em Cristo, viver por Cristo, desejar Cristo, amar a Cristo, ser como Cristo. Nós somos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. Não é inconcebível uma igreja diferente de Cristo. Jesus é a única dádiva de Deus que pode satisfazer os anseios do coração. Ele vai clamar aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando do advento dele. Ele está falando da sua morte. Aquele que desceu do céu é aquele do qual nós alimentamos. Ele é a única dádiva de Deus que pode satisfazer o meu coração, o teu coração. Ele é a única dádiva de Deus que pode satisfazer todos os meus anseios. Cristo é a cristalização da vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Cristo é aquele que me une a Deus. Cristo é aquele que me reconcilia com Deus. É Ele quem clama por mim. É Ele quem intercede por mim. É Ele que assume o meu lugar na cruz. É Ele quem me dá nova vida. É Ele quem me dá vida eterna. É Ele quem me conduz na vida eterna. É por causa dele que nós estaremos na vida eterna. Natal, ceia do Senhor, encarnação, morte, ensino, é tudo uma coisa só, irmãos. Apontam para esse Cristo, que é o pão da vida. Que pão que a gente tem comido, irmãos? Pão que perece ou nos apropriado do pão da vida que desceu do céu? Porque quando eu me aproprio daquilo que eu quero, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, das minhas próprias convicções, eu estou me apropriando de pão que perece.
Quando eu me aproprio das palavras de vida de Cristo, eu me aproprio da eternidade. Me aproprio do desejo de Deus para a minha vida. Eu me aproprio da vida eterna que Deus me dá. A gente, às vezes, irmãos, age igual aquele camarada que compra passagem no transatlântico e que, ao invés de comer no refeitório, se tranca dentro da sua cabina e passa a viagem toda comendo biscoito de água e sal com água da torneira. A gente não entende a nossa salvação, a gente não entende o nosso chamado, a gente não entende quem nós somos em Cristo e passamos a viver uma vida cristã medíocre, sustentada com biscoitinho de água e sal, ao invés de nos aproximarmos do Cristo que assumiu toda a nossa culpa e que é o pão vivo que desceu do céu para nos satisfazer. Queremos nos satisfazer com outras coisas que não é Cristo. Queremos nos aproximar de outras coisas que não são Cristo. É Cristo quem me aproxima do Pai. É por Cristo que você vive. É por Cristo que eu vivo. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Como é que nós participaremos da mesa do Senhor? Entendendo essas coisas ou continuando a viver com a nossa mente velha? Com o Cristo do comércio? Ou com o Cristo que não pode fazer nada por mim? Ou com o Cristo do eu não quero? Ou com o Cristo da minha própria mente, o Cristo que eu fabriquei segundo minha imagem e semelhança? Será que a gente tem entendido Cristo como o pão que desceu do céu? Será que eu tenho vivido por Ele? Você tem vivido por Ele? Porque se nós não vivemos por Ele, a gente não entendeu o sacrifício. Se a gente não entende o sacrifício de Cristo, a gente não entende o corpo e o sangue do Senhor. Se a gente não entende advento, sacrifício, nós não entendemos ceia do Senhor. O símbolo da nossa comunhão e da união com Cristo é a ceia do Senhor. Como é que nós vamos participar de algo que aponta para uma união mística se nós não entendemos essa união? Aqui só tem o pão e o cálice que são símbolos. Mas não se engana não, Jesus está presente aqui. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele morreu, ressuscitou e está presente aqui entre nós. Ele está participando, nos fortalecendo da ceia do Senhor. O que faremos nós, irmãos? Continuaremos a viver como se o advento de Cristo, como se a vida de Cristo, como se a morte, paixão e ressurreição de Cristo fossem algo que só aconteceram na história, que eu aprendo intelectualmente, ou viveremos de um modo que toda essa obra faça a diferença em nós? Viveremos de um modo que essa obra de Cristo nos transforme e nos conduza ao Pai. A palavra de Deus vai dizer que aquele que come e bebe do corpo do Senhor, do seu sangue, sem discernir o corpo, é réu do corpo e do sangue do Senhor. Como participaremos nós? Como participamos da ceia do Senhor sem entender o advento? Somente Jesus nos dá vida. Eu sou o pão vivo do céu, eu o ressuscitarei. A palavra-chave desse texto é ressurreição. Não existe ressurreição fora de Cristo. Não existe esperança de vida eterna fora de Cristo. Não existe esperança de uma nova vida que não seja em Cristo. Não existe esperança para mim, para você, fora de Cristo. Ele que nos traz a face de Deus. Ele que é a imagem expressa. Ele que é o pagador da minha dívida. Diante disso, irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos continuar a encarar a ceia do Senhor como algo destituído de significado do advento? Vamos encarar o advento como algo sem significado na paixão e morte? Ou a paixão e morte como algo desvencilhado do advento de Cristo? Ou vamos enxergar um Cristo que tem sua obra completa? Vamos enxergar um Cristo que, pela misericórdia do Pai, desce até nós, vive entre nós, assume nossa culpa, paga o nosso pecado, nos chama, nos guarda, nos justifica, nos predestina, nos glorifica. E mais ainda, nos dá seu Espírito e nos santifica. É por Ele que nós somos chamados de igreja. É por Ele que nós somos separados e selados. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que é apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão.
É junto ao trono dele que nós nos chegamos para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Ele é o próprio Deus. Um Deus nascido entre nós, mistério. Que eu não posso explicar, que você não pode explicar, mas que é fato histórico. Humano como eu e você, divino como o Pai, que por sua graça e misericórdia nos leva a Deus. O que faremos diante disso, irmãos? Algumas coisas para a gente pensar. Natal é a data em que o pão do céu desce até nós. Esse pão do céu que se declara aqui, o Natal é a data que ele desce até nós. O pão do céu que nós comemoraremos a sua entrega, o comer da sua carne e o beber do seu sangue. É esse pão do céu que desce no Natal. Se eu não compreender isso, eu não compreendi a obra de Cristo. A encarnação do Verbo de Deus e seu sacrifício são a porta de entrada do reino. Não existe outro caminho. Não existe outra porta de entrada. Não existe outra verdade que não seja Cristo. Ele é o caminho. Ele é o que mais? A verdade. E Ele é a vida. E o que mais? Ninguém. O que faremos, irmãos? Continuaremos a dar atenção às nossas próprias convicções ou nos apropriaremos do Verbo de Deus? Não existe satisfação fora de Cristo. Não adianta buscar outra coisa que não seja Cristo. Você não vai ficar satisfeito. Santo Agostinho diz assim, nas suas confissões: Senhor, fizeste-nos para Ti, e nosso coração não encontrará descanso enquanto não voltarmos para Ti. Quando o homem cai, a queda nos separa de Deus. Deus não tira de nós a nossa noção de eternidade. Não existe outra coisa pela qual o homem anseie que não seja Deus. Mas a sua vaidade faz criar deuses segundo seu próprio entendimento. Nós somos a igreja do Senhor. Nosso Deus não é segundo o nosso entendimento. Nosso Deus é segundo as Escrituras. Nosso Deus é aquele que envia Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. É somente por Ele que nós somos satisfeitos. Então não adianta buscar satisfação em uma outra coisa. Se eu participo da ceia do Senhor e estou procurando satisfação em coisas, eu não entendi o sacrifício, eu não entendi a encarnação, eu não entendi quem é Cristo. A ceia do Senhor simboliza essa verdade. Nós vamos participar dela. A verdade da encarnação, a verdade da paixão, a verdade da morte de Cristo. E que Deus ilumine nossos corações, nossa mente, nossas percepções, para que tudo aquilo que vivamos seja em razão da obra de Cristo, seja em razão da vinda de Cristo, dos seus ensinos, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Lembre-se que você já é ressuscitado com Cristo. Conforme Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas que são do alto, onde Cristo está. E que habite abundantemente entre vocês a palavra de Deus. E que vocês sejam agradecidos. A palavra de Deus habite no nosso meio, irmãos, pela graça de Deus. Que Cristo ilumine nossas mentes e corações para que possamos viver para Ele, por Ele e dEle. Para que possamos comemorar dignamente sua morte e ressurreição. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante de um texto muito complexo. Mas, Deus, tentamos expor aqui de forma simples para a Tua igreja. As próprias palavras do Teu Filho que dizem que Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E que só tem parte com Ele aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue. Deus, nós temos de entender quem é Ele. Que Ele é o pão vivo que pelo advento que comemoramos desceu do céu. E que pelo que comemoraremos futuramente é aquele que dá sua vida por nós. Aquele que se entrega por nós, aquele que se humilha por nós. Para resgatar a sua própria criação por amor de si mesmo, Senhor. E porque
O Senhor se ama, o Senhor nos ama, porque somos criaturas tuas e obras das tuas mãos, Senhor. Que nós aprendamos com aquele que viveu para a tua glória, Senhor. Nós aprendamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós aprendamos, Senhor Deus, que se nós não comermos da sua carne e bebemos do seu sangue, nós não temos acesso a Ti, Senhor. Porque só Ele é o caminho para o Senhor. É só através dEle. Ele é o único mediador entre nós e o Senhor. É por causa dEle que nós estamos aqui. É Ele quem atrai para si todas as coisas. É Ele que completa a Tua boa obra, Senhor. Ele é o Rei do Teu reino. Nós entendamos isso, Senhor. E que venhamos a participar da ceia do Senhor, não de modo indigno e de um analfabetismo bíblico. Nós venhamos a participar entendendo quem é Cristo, entendendo quem somos nós, entendendo o Teu chamado para nós, Senhor, entendendo a Tua boa mão sobre a Tua igreja. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a Tua palavra para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.